Sheila! Uau! Só somando! Um brinde ao nosso ninho! Oi, público! Olha, sejam gatos, todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso ninho! Oi pro nosso set aqui. Hoje o nosso set está assim, diferente, Sheila! Muito diferente! Temos um pupilo! Tem uma pessoa nova aqui. Uma pessoa nova, especial. Olha! Sérgio Pinho. Ó, nós estamos cuidando muito bem dele, tá? E hoje, Sheila! Hoje o pai tá on! Ligamos o nosso... Finalmente! Olha aqui, ó. Olha aqui. Hoje o pai tá on, crianças. Pai tá on, gente! É isso. É o seguinte, não, antes de começarmos, se você tá chegando agora, não conhece o nosso programa, vai clicando aí no sininho, vai deixando o seu like, você vai ver que até o final você vai entender que este é um programa excepcional. Sobre isso. E é o seguinte, Sheila, pra quem não conhece, fala um pouquinho o que é o nosso ninho aqui. Gente, o nosso ninho, o nosso podcast, o nosso programa, o nosso entretenimento é onde a gente abre espaço para um pai, para uma mãe, para um casal contar suas experiências de vida. É uma terapia em grupo, onde nós vamos compartilhar o quê? Várias experiências. Várias histórias, experiências. Olha, gente, não existe certo, não existe o errado. Aqui existe aquilo que a gente pode fazer como mãe. O meu ou ninho, como pai. Ou como pai, como mãe, como responsável de um ser. E é o seguinte, não é somente o ninho que nós formamos. Aqui a gente fala também sobre aquele ninho que nós viemos. Sim. Nosso ninho está como, Sheila? Vazio. Vaziozinho. Bem vazio. A gente está lidando com isso como, Sheila? Ai, estamos sabendo lidar, gente. É um dia de cada vez. Não é fácil. Ser mãe não é fácil. A vida de uma mãe solteira não é fácil. Não é fácil. Gente, quando a gente fala solteira de filhos, é aquele momento onde você simplesmente, os filhos voam do ninho e nós passamos aquele momento onde a gente precisa reaprender a viver. Viver sozinha. Viver sozinha. Se ocupar, ocupar a mente. Fazer coisas que a gente nunca pensou. O que nós resolvemos fazer? Programa! Que louca! Nós resolvemos fazer bagunça. Não é este tipo. Não é esse tipo de programa, gente. Nossa programação é uma programação muito séria, gente. Super séria. Muito séria. Tá? Deus tá vendo, hein? E hoje, vamos lá, para quem não conhece, esta daqui é a nossa apresentadora Sheila Stefanello, que me acompanhará até o final. Sheila é apresentadora, empresária, mãe do Gabriel, uma mulher atuante no Todos Somos Maria. Somos todas Marias com toda a força. Muito bem. Também fitness. Uma mulher maromba, que tá sempre gatona. Chefe de cozinha. Chefe de cozinha. Você tá porque eu gosto de comer. Imagina, se eu só comesse, não ia dar certo. Nós precisamos fazer o programa juntos de culinária. Precisamos. Será maravilhoso. Mais A Sheila cozinha muita coisa chique, gente. Ela é da finesse. Eu cozinho coisas para as pessoas engordarem. Ela adora engordar o pessoal. Não, tem uns light diet, mas é uns light diet? Que light diet? Você não faz nada light diet. Você quer saber engordar. Gente, então, pra quem não conhece, aqui é a minha parceira de programa. Assumiu, né? Empresária, roteirista, escritora, mãe,
guerreira. A Xena da selva de São Paulo. Super Gêmeos ativar! Gente, nós fazemos isso na Nossa feira, Senhora. né? Pra poder dar muita energia, gente. Nada como você se unir com tem uma que ter grande energia. colega. É isso. Sobre isso. E aqui nós vamos compartilhar muitas histórias de Versos Ninhos, como nós falamos, e hoje nosso convidado é um pai que vem... Maravilhoso pai. E aí? Edson Costa, escritor, psicólogo, Roteirista. ator, roteirista, diretor, enfim. Ele é olha, não tem um cara. listar tudo que ele faz, pelo Vamos amor lá, de Deus. pai do Lucas, vamos Luquinha, chamar? vamos! Edson, vem pro nosso ninho! Vai dar Bem-vindo, Edson! Doutor Edson, que Doutor honra! Honra minha! Olha. Que honra minha! Lá está Olha, onde? a gente já teve um assunto que nós falamos, mas foi outro assunto e foi online. Cara, que bom ter você aqui e presencial, Uau. principalmente por vários motivos que nós vamos falar aqui hoje. Sim. Olha, Eu tô deixa eu muito interromper, feliz. que eu não aguento mais levar a boca. Olha aqui, Ó, que toma. nós trouxemos para Ó. você. Dá uma olhada Olha atentamente. só. Dá uma olhada atentamente. Ó o nosso. Nossa! Saúde, Saúde. Bem-vindo! Essa água o passarinho pode beber. Que E delícia! o único que está aqui com uma água saudável é o Dr. Água Edson, pura. porque ele não pode. Não posso. Não pode, tá ali serinho. O doutor que está cuidando do doutor, ele está seguindo as regras todinhas que eu vi Tô aqui de nos dieta bastidores. ele, exatamente. E aí, Edson, me fala sobre você. Eu te conheço há muitos anos, mas tem muita gente que acha que a sua história deve trazer um abraço na alma. E é isso que eu quero trazer aqui hoje. A história do Edson é uma história que abraça. Fala pra quem não te conhece, quem é o Edson? Não o doutor, o Edson. O Edson. O Edson. Cara, o Edson, eu acho que... Acho não, tenho certeza. Eu sou um cara muito prático. Eu costumo olhar pra vida e ver o que eu posso fazer pra me sentir melhor. Aham. E isso tem até a ver com a minha própria parte profissional, né? Que hoje eu tô na minha terceira profissão. Terceira Qual é? profissão. Vai, por profissão. partes. Primeira Vamos profissão. lá. Terceira profissão. Eu diria a quarta, porque assim... Vai lá. A primeira coisa que eu quis ser quando criança era padre. Deus te abençoe, viu? É verdade. Caramba. Eu queria ser Não, padre. gente, É. olha, conta um pouco, mas quando eu escutei isso aí pra entrevista, eu falei, não, eu não quis. Gente, isso é coisa de geminiano. É. Você falou uma coisa curiosa, que nós fizemos coisas muito parecidas. Que foi, eu fui, lembra que eu comentei com você? Aham. Eu fui pra primeira comunhão sozinha. E você É. também Fui. abraçou a igreja. Ninguém assim, precisou sozinho. pedir. E eu achei também que eu É. devia ir pra um convento, minha mãe que não deixou. Ainda bem, graças a Deus. Não, a minha família não me opinou, assim, eles faziam piada com a situação. Tá. Porque você a minha, escolheu. porque eu escolhia e me chamavam de Padre Bento. Padre Olha Bento. só, gente. Então era uma maneira de tirar sarro ali da minha escolha. E foram 2 anos que eu recebi a orientação pra depois ir pro seminário. Sério? Olha isso. Sério. Muito sério. Você ia seguir mesmo? Ia seguir Mas mesmo. então por que mudou? É. Porque uma menina me fazia sentir calor. Mudou o nome! Literalmente. Mudou o nome! Literalmente, eu Gente, lembro. ó, então, ó, quando eu falar, tô com calor, você já sabe. Como é que foi isso? Cara, era impressionante que ela chegava perto, eu ia perto dela e eu sentia calor. E eu achava isso estranho. E aí eu fui falar com o meu orientador, eu falei, cara, eu tenho a menina lá, toda vez que a gente tá perto, eu sinto calor. Aí ele falou, reza, você não pode Reza. sentir. Ele só falou isso, reza. Reza. E sai de perto. E aí foram alguns a meses tentação. assim, até ele deu risada e falou assim, cara, revê o que você quer. Opa, muito. Porque eu acho que não é por Você tava aí. gostando ou era uma coisa mais assim
realmente carnal, aquela coisa de você olhar Não, a tava pessoa. gostando que eu vinha namorar ela depois. Você viu Ah, que você ela namorou. depois? Olha só, que paixão, hein? Você desregrou, ó, tirou meu amigo da linha, querida. Ou Olha colocou, aí. né? Ou Ou colocou, porque... E qual a outra depois dessa aventura? Então, aí eu continuei na igreja, aí já não era ser padre, mas eu tinha muito essa coisa prática do que eu posso fazer. E aí eu comecei a participar do grupo de teatro na igreja. Na Foi igreja aí que você nasceu o começou. teatro em você. E aí começou a nascer o teatro, e aí fui estudar, me profissionalizei, Olha, virei ator legal. profissional, depois virei diretor, e aí fui caminhando no teatro aí durante 20 e poucos anos, Só no teatro. só no teatro. Eu conheci o Edson no teatro. Ele era o diretor da peça onde eu comecei a produzir, que eu tava perturbando o nosso ator, que era o meu professor. Ele falou, ai menina chata, faz alguma coisa aí. E essa pessoa, muito querida, me acolheu de uma forma excepcional. Me ensinando, lembra? Você me ensinando na cabine. É um homem lá. santificado É, mesmo, né? Porque pra santificado. aguentar você e te tratar bem, é santificado você Ah, vai vai, ser. fala pra ela. Gente, Não, a minha própria vivência no teatro, ela comprova essa minha coisa prática, porque eu precisava montar um cenário. Aí eu ia falar com algumas pessoas, não dá pra mim fazer agora, não. Aí eu ia atrás, eu aprendi a fazer cenário e eu passei a construir cenário. Mas depois da direção. Tudo. Então eu comecei a resolver tudo. Então eu mexi em luz, eu mexi em cenário, eu mexi em som. Então eu comecei a fazer tudo. Ou seja, você era a Você fez produção tudo, e o você fez elenco tudo. e a direção. E eu fui atrás de todos os cursos. Então fiz curso de tudo, de direção teatral, de cenografia, porque eu não conseguia encontrar alguém. E você então, não eu comecei, admitia, na verdade, a pessoa fala, não dá pra fazer agora. eu sou um cara prático, eu preciso pra agora. Olha aí, já sei que eu vou deixar trabalhar com você. Eu preciso pra agora. Tanto que assim, ó. Até virava piada, porque a gente ia num consultório dentário, eu, meus irmãos e um amigo. E aí a gente passava os 4. Então a gente marcava os horários seguidos pra a gente ir junto. E aí enquanto ela tem. Eu, meus 2 irmãos e um amigo. Tá. A gente ia na dentista. Aí Quadrilha. enquanto ela tava atendendo, enquanto ela atendia o cara, eu ficava olhando pro consultório dela. Aí eu vi que uma cortina parecida com essa tem as bolinhas embaixo. E tava fora do prumo, aí eu comecei a arrumar as bolinhas. Cara, tem toque. Ele chegava nos lugares e tinha toque. Tá, então eu fazia isso. Você resolveu o problema Eu dele. resolvia, pra resolver. Olha, mas você sabe que o Edson E aí? tem isso, mas se eu chegar em algum lugar e ver um quadro torto, eu arrumo. Não interessa onde é. Mas isso aí é... Os meus vizinhos devem se sentir assustados, porque eu conserto todos os tapetinhos quando eu passo. Então, tá vendo? É um toque. É leve, vai. É leve. Tanto que assim, aprendi a mexer com parte elétrica no teatro. É verdade, Você você fez falava curso de- muito bem. E aí, os vizinhos da rua, às vezes tinha algum problema, eles iam me chamar Nossa senhora. pra eu resolver Não, essa eu já coisa. contei, Então, olha, você falou que foram 4 profissões. não, eu já era contei. coisas. Não, eu já contei 6 já. Olha aí, isso era mais um lazer aí. É o seguinte, deixa eu colocar lá. Tem fotitas aí? Tem fotitas boas? Cadê? Deixa eu ver. Edson. Edson. Esse Edson, que é o cara do teatro, é o profissional hoje de psiquiatra não, psicólogo. Ele é um cara que saiu de um ninho e eu sempre lembro você falando desse ninho de uma forma muito especial, tanto dos seus irmãos. O Edson sempre falou dos irmãos de uma forma muito carinhosa, e da mãe e do pai, que acho que tem uma dorzinha aí, né? Tem. E aí, me fala um pouco desse ninho que você saiu. Como é que foi essa construção desse ninho? Cara, meus pais são portugueses, meu pai é falecido, minha mãe ainda vive. Comerciante, dono de padaria. Tô falando aí década de 70, 80, que é onde os portugueses tinham padaria. E aí meu pai trabalhava direto em padaria. Trabalhava, na verdade era domingo a domingo. Domingo a domingo. E não tinha folga. Não tinha folga. A gente tinha o domingo à tarde. Só. Então todo domingo à tarde a gente ia passear de carro. Nossa, só domingo à tarde, tá vendo? Então ele pegava a gente ia dar uma volta por São Paulo. Então esse era o passeio enquanto ele tinha padaria. Tanto que é uma coisa que assim, eu gosto muito de andar de carro. Então quando eu preciso ter alguma ideia,
Você pega o carro eu pego o carro, vou andar e eu sempre tenho um bloco, porque E se eu vai. tiver alguma ideia, eu paro o carro e escrevo. Anota aí. Então, Você- muito das coisas que eu tenho de ideia é dirigindo. Relaxar. Então, dirigir. virou Ideia. uma coisa que começou lá na infância, até hoje eu utilizo. Nossa. Que é essa coisa de andar e dar Como é provocar a minha importante, mente. né, você ter um sistema. Então é muito legal, porque é uma coisa que surgiu lá atrás, Dá o que me start. gerou uma sensação boa, De conforto. E ainda de gera, conforto, né? de prazer, e o quanto eu ainda busco isso até hoje, para também encontrar soluções, para me encontrar prazer, para botar para Relaxar, fora, né? para... Acho que você pegou uma deixa dos pais que estão aí começando num caminho. Acho que você deve ter a mesma coisa com o Lucas, que é essa questão, como a gente constrói Sim. um espaço, um start, é. situações Cria memórias. que cria memórias e transforma em Se uma você, situação como se vocês essa. viverem uma situação com um filho, com uma criança, que vai gerar um afeto grande nela naquela hora, de alguma maneira, inconscientemente, ela vai tentar reproduzir aquela situação. Mais velha. Cara, olha, você acabou de me dar o start. É por isso É que eu adoro muito. café com leite, café da tarde. É, um momento você onde eu sentava adora. com meus avós, É. a gente conversava sobre tudo. É afeto, a gente continua mantendo esse afeto, é a maneira da gente Parece perpetuar que eu aquilo. conecto novamente. É isso aí. Sim. Porque eu relaxo, Isso aí. as pessoas falam assim, gente, mas você vai tomar café à noite? Às vezes eu tô muito ansiosa. Tanto assim, ó, Tomo um é, café com leite. Tem algumas pessoas que relaxo. sabem dessa minha prática de dirigir e falam assim, cara, mas você vai pra onde? Eu falei, eu fico dirigindo. Eu vou dirigir, sem rumo, eu Mas quero assim, dirigir. eu Eu quero Tá dirigir. tudo bem, É. é isso. E pra mim é ótimo. Quem porque eu são tenho uma aí? que é- Vai, fala Isso aqui aí. é meu tio Chico, que parece muito depois com foi você. para Portugal. Meu pai, eu, Ai, que meu bonitinho. irmão mais velho e minha mãe. E o Fusca atrás. E o Fusca atrás. Sabe que eu tenho um Fusca, Esse é o né? Fuscão. Minha paixão. Eu tenho um Bartolomeu. Tenho um Fusca. Então, Passa lá, linda, só falta, nossa, é muito linda. Olha Aí é a eles! aí tá os irmãos na ordem. Gente. O caçula, o Júlio, eu, o mais velho, minha mãe e meu Você? pai. Eu tô Você? aqui, ó. É. Edson, mas não parece você. Deixa eu olhar. Olha aqui, Edson. Eu tava na moda, ó, aqui, Deixa ó, eu ver. tênis sem cadarço. Olha aqui, deixa eu ver o rosto do Edson. Não parece você. Parece Edson. sim. Não. Olha o nariz. Parece. A boca Igualzinho. parece. Parece sim. Igualzinho. Nossa. O branquinho do olho, principalmente. Ó o estilo aqui. Olha ele sem É a cadarço. estilo da época. olha. aquele estilinho curtinho, olha isso. Gente. Era muito anos, né? Rebeldes. Eu não sei vocês, mas 90, quando década de 90. o casal Nossa, era convive muito muitos legal. anos juntos, eles não ficam parecidos? Porque sua mãe e seu pai são parecidos. Olha só a fisionomia, tanto de um como do outro. Ó, É uma simbiose, né? Depois de tanto tempo você é. acaba. você acaba tendo acaba uma pegando harmonia. a afeição do outro. Mas que legal, eu conheço o Márcio, eu não conheço o seu irmão mais velho, mas o Márcio eu já tive a oportunidade de tomar um café Sim. também com ele. É assim, você sente a conexão, dá pra sentir a conexão que vocês têm, que é muito grande. Como é que foi essa loucura de adolescência, sua mãe, irmão conta, 3 moleques em casa? Padaria, todo mundo trabalha É, mas com a minha padaria, mãe, não? a minha mãe ela cobrava muito da gente pra ajudar ela. Tá. Então, tanto que os 3 até hoje a gente lava, a gente passa, a gente cozinha, a gente limpa a casa, a gente praticamente faz tudo Vocês numa sabem casa. fazer tudo. Vocês não estavam na moda, mas vocês são a moda atual de A que é gente, que a as gente dá pessoas conta pensam da hoje casa assim. tranquilamente. Tranquilamente. Eu lembro que você acordava muito cedo, você falava assim, ó, dou conta da casa, depois vou trabalhar e Isso eu aí. vou. Deixa a casa em ordem. É, Isso aí. eu falei, nossa. Por isso que o pai tá on. Por isso que o pai tá on, gente. O pai tá on. Então, É. muito de quem eu sou hoje é essa minha criação. Então, muita Pois coisa é. eu carrego hoje. Essa coisa de andar de carro, essa coisa de dar conta da casa, foi tudo processo da minha criação. E vocês ajudavam na padaria também? Era só o seu pai? Padaria não, na época. Era não. estudar, ajudar É. a mãe e... Passa a próxima lá. Nossa senhora. Aí, ó. Mas aí é o seguinte, Esse é o meu amor. o mundo muda. Né? Acho que você teve um processo de criação, tem o amor entre você e sua família, tem todas as ansiedades que vocês vão criando os próprios ninhos. Eu espero falar com seus irmãos também ainda. E você teve aí um momento que
que foi muito difícil, que foi o momento do seu irmão, né, com a filhinha dele, com a Júlia, e depois você teve todo um planejamento para ter o Lucas. Fala um pouco dessa escolha de paternidade. Foi até emendando com a questão do teatro, porque assim, aconteceram pouquíssimas coisas num espaço, não, muitas coisas num espaço curto. Porque aí eu estava no teatro dando aula e aí eu percebi a mudança nos atores, a nível comportamental, de repensar a vida, de mais responsabilidade. E aí eu tinha um grupo na época de diretores mais velhos que a gente conversava sobre isso, né? O quanto esse reflexo ali da preparação de ator poderia provocar algo na persona. E aí eles falaram, pô, você é o mais novo da turma. E eu realmente era o diretor mais jovem ali. Por que você não vai estudar? Eu falei, pô, mas eu vou estudar o quê? Aí eles me falaram, vai fazer psicologia. E eu nem sabia. Mas você vai lá, ele falou, vai fazer psicologia, porque aí você traz para os nossos debates o conteúdo de lá. Foi logo depois que nós nos conhecemos, não? Ou foi um pouco antes? Foi antes. Foi antes, porque aí era o Adriano Cipriano, era o Luiz Batelli. Então assim, era o Jairo Matos, então assim, era uma galera do teatro lá na década de... A gente é do Macunaíma, viu, gente? Final de 90, comecinho de 2000, onde tinha esse grupo que a gente conversava e debatia muito ideia de teatro em São Paulo. E eles falaram, vai lá buscar conhecimento, e eu fui fazer psicologia. Pra compartilhar com a gente. Tanto que durante a minha formação, todo mundo da sala sabia que eu era o cara do teatro, que ia fazer alguma coisa com a psicologia. Então ninguém me via como psicólogo, porque já sabia que eu era o cara do teatro. Eu virei psicólogo no último semestre. Você decidiu virar psicólogo? Porque eu fui fazer, aí era um estágio supervisionado. E aí o primeiro estágio era uma menina de 8 anos, até lembro até hoje. E aí era uma menina com depressão. 8 anos? Com 8 anos. 8 anos de idade. E aí eu tinha que trabalhar com ela, tentar descobrir o porquê da depressão e melhorar essa menina. E aí, para minha surpresa, em 3 meses de tratamento, a menina mudou. Em 3 meses? Então ela passou a sorrir. Ela passou a brincar, ela passou, e a família grata comigo. Aí você começou a gostar. E eu falei com a professora, né, Marizilda, que eu ainda tenho contato com ela até hoje, falei, que é isso? Olha aí. A cura. Cara, essa mágica, eu achei. Aí foi quando eu virei psicólogo. Eu posso fazer isso? Porque aquilo que eu via no teatro, eu via ali na prática, na psicologia. Eu falei, cara, quero a psicologia. Aí eu fui fazer psicologia, né, eu tava me formando, aí eu tava me informando. Aí meu pai foi diagnosticado com câncer. Foi a fase. Aí ele ficou 3 meses vivo e veio a falecer. Aí eu me formei. Aí meu pai tinha uma cantina de escola. Aí eu tive que ir pro lugar dele. Na cantina? Na cantina, porque ele faleceu. Aí eu fiquei na cantina e atendendo de final de semana. Ou seja, não parou. Não parei. Parência aí que assim, você teve uma experiência que acho que muitas pessoas também têm sobre o luto do seu pai, como foi, porque foi uma experiência muito delicada para você. Eu lembro que você falava assim que você estava tentando socorrer seu pai, levando de um lado. Conta um pouquinho disso aí. Então, esse pai que você é o desligar de uma forma não, né, desconectar, é o desligar dele aqui, fisicamente. Como é que é porque, isso? Porque, assim, meu pai era meu melhor amigo. Então a gente saía junto, a gente viajava, a gente bebia junto, dava risada. É uma ligação muito E aí, na época, eu tinha ido para Portugal ver as possibilidades de eu morar em Portugal. Então, quando eu estava morando em Portugal, meu pai adoeceu. Aí você voltou. Aí voltei. Voltou e... E aí voltei, e assim, eu voltei numa semana, na outra, foi quando fizeram o exame, deram o diagnóstico de câncer e que não tinha o que fazer. Ou seja, aí você resolveu... Era entrar com medicação para ele não sentir dor no finalzinho ali da vida. E amenizar e fazer... E aí eu tive essa situação, porque aí era o plano de ficar em Portugal que eu abortei. Aí tinha a questão da faculdade, de amparar minha mãe, de tomar conta da cantina. E aí foi uma bagunça, tudo junto. E aí meu pai veio a morrer. E aí eu com a cantina, e aí o meu irmão engravidou a namorada, foi morar com ela. Tudo aí junto, isso tudo na mesma época. Tudo junto. Coisa que de meses? 4, 3? Coisa de 6 meses. Meu Deus do céu. Coisa de 6 meses. Aí o meu irmão teve o Pedro, nasceu o Pedro.
E com 9 meses o Pedro faleceu de leucemia. Nossa. Nesse mesmo tempo. Gente do céu. E aí eu você dando e aí suporte pra família. minha mãe entrou em depressão nesse período com essas pancadas. E aí amparando o meu irmão com esse luto. E aí tentando. Todos todos. E aí Você, essa mas O luto do você- seu pai não. O luto do seu pai ainda não tinha fechado, teve Não, o luto deu do seu tempo. seu sobrinho não deu tempo. Deu tempo. Tudo assim, eu falo que até hoje está aberto. Tá. Até hoje eu sinto falta, até hoje eu choro. E vai fazer 15 anos esse ano. Porque assim, eu não senti o luto, porque veio um monte Você de não coisas teve que eu tive tempo. que dar conta. Você não teve tempo de Não. sentir o luto. Você não Não. passou por aquele processo Não. de aceitação, negação. Não, ou seja, você teve que dar. Você estava lá, mas você teve que dar estrutura para a família e você não teve tempo de sentir dor nenhuma. Nenhuma. Ou seja, eu tenho que Então dar. eu tive, aí foi quando eu me ausentei um pouco da vida social para amparar minha mãe, porque ela realmente ficou bem desamparada ali. Então eu ia viajar com ela, eu levava ela para os lugares, eu ensinava ela a mexer com o banco, porque ela não sabia. Então eu fui instruindo ela. Aí depois de 2 anos que o Pedro faleceu, de novo engravidaram, da Júlia. Tadinho. Só que ela nasceu com cardiopatia congênita, que é um problema sério cardíaco. E aí ela ficou 8 meses internada na UTI. E aí, no primeiro mês, ok, meu irmão conseguiu ficar lá o dia inteiro. E aí a empresa do meu irmão, lógico, chegou e falou, eu preciso que você volte pelo menos meio período a trabalhar. E aí meu irmão falou assim, putz, e agora? Quem vai ficar com a Júlia? Falei, cara, eu fico. Eu vou ficar com Então você. eu ia de manhã, ficava com a Júlia na UTI, e aí ia trabalhar depois à tarde. Continuando aí na cantina e psicologia. E cuidando da sua Cantina mãe. e psicologia e cuidando da minha mãe. É. E aí nesses 8 meses que eu tava lá com a Júlia, porque eu nunca havia pensado em casar, em ser pai, nem nada, mas nesses 8 meses, cara, começou a dar essa vontade. Você queria ter a sua família? Queria ter minha família, né? Nessa relação com a Júlia, acabou surgindo essa vontade. Vontade de ser pai. E aí você começa a olhar à tua volta. Tanto que eu me envolvi com a enfermeira da Júlia. Nossa. Ou seja, o amor eu aconteceu tava lá, no meio eu da... tava lá. Quando ele mandou pra mim, nossa. quando você falou, olha, tô apaixonado. Tá Que rolando, lindo, tá rolando, que lindo. Eu falei, cara, que coisa doida, né? Aconteceu ali com a Júlia. Teve muitos Você momentos. nunca tinha estava- escutado eu falar do isso, porque a Lani me conhecia, eu nunca. Nunca Sim. apresentei com namorada, nunca falei, tô Você, apaixonado. Na verdade, a sua vida era trabalho... Trabalho e profissão. Trabalho e profissão. Não, e assim, ai, posso falar um podrinho? Vai, Que fala assim, que tem... Aqui pode O tudo. Capelossa Não sei. virou. A Capelossa falou assim, ó. Falei assim, ó. Você tava fazendo alguma coisa, tava com pressa. Um dia lá, teve um dia do teatro, tava super com pressa e tal. Eu falei assim, mas o que ele tá assim? Ah, vai pegar as menininhas. Olha só. Aí eu falei Doutor assim, Edson, mas ele olha. tem namorada, ele falou assim, ó, uma aqui, outra ali, outra cá, outra lá. Lani, não entrega, pelo amor de Deus. Mas foi o que o Capelossa falou. Olha, Agora, quando ele chegou e falou assim, Lani, tô amarrada, eu vou casar. Falei, hã? Foi você questão. bateu a cabeça? Não, porque a gente já conversava muito sobre muitas coisas, tornamos aí uma amizade, gente, uma como? amizade muito doida, né? Sim, Que a gente foi. tinha uma sintonia de amizade muito legal, onde a gente trocava ideias sobre teatro, sobre vida, sobre pessoas, acho que envolvia psicologia, Tudo, sobre tudo. E aí você falou que tava ali com a Ellen pronta para poder estar E aí, juntando conta aí. os... Então, aí quando eu tomei essa decisão, aí foi uma coisa de... Mas você começou a namorar? Comecei a namorar, mas a gente casou em 2 anos. E o Lucas nasceu com 3 meses de casamento. Nossa. Ah, mas Então tinha a 2 coisa, anos, foi 2 2 anos, anos. assim. E aí nesses 2 anos eu falei, cara, eu preciso abrir mão de alguma coisa. Porque aí eu tinha a cantina, eu tinha a psicologia, eu tinha a minha mãe e eu tinha a Júlia. E agora eu tava namorando e ia casar. Sim. Então, Gente. e aí foi quando eu abri mão da cantina. Então eu saí da Parar de arrumar cantina. consultório dos outros. Aí eu saí da cantina, montei meu consultório e aí fiquei só psicólogo. E aí o cara casado que ia ser pai. E tá com Aham. família. Você Família, cuida da sua mãe.
A minha mãe nesses anos, ela já ficou esperta. Ela se levantou. Se levantou, tratou, ficou E a ativa, dando sobrinha, conta. Você acha que você A minha na sobrinha, psicologia- ela não se desenvolveu, né? Então ela ficou acamada até os 7 anos de idade. E aí ela veio a falecer também. Você acha que você, com a psicologia, acabou ajudando de alguma forma a sua mãe para ela que ela fechasse esse luto, cuidando Sim. dela e redirecionando ela na vida dela novamente? Sim, Para que ela, com certeza. porque ela tinha um ninho, tomava conta de vocês ferozmente, como você falou, e de repente o ninho dela também ficou vazio, né? Não, a psicologia me deu muita ferramenta, tanto para ajudar a minha mãe, quanto para ajudar o meu irmão no hospital. Isso que eu ia falar. Porque foram 8 meses dentro do hospital, onde a gente ia todo dia pro hospital. Então Vocês eu ia. moravam no Então de hospital? segunda a sexta eu ia de manhã e voltava na hora do almoço, e final de semana eu acordava, ia pra lá e ficava até 10 horas da noite. Nossa. Vocês moravam no hospital? Lá no hospital. Tanto que a gente via jogo de futebol lá no café do hospital, então a gente conhecia todo mundo, então a gente fez amizade. Então a gente Nossa. passava o final de semana, todo final de semana no hospital. Era no hospital. Era no hospital. E E aí muito disso foi o amparo da psicologia. A psicologia você me tem deu razão. muita ferramenta para lidar com essa situação. Na verdade, senão você não teria como Ninguém aguentar. aguenta uma situação como que dessas. estruturar, ajudar o irmão, a mãe. Porque ele E ele já também. vinha de uma história de perder um filho. Sim. E aí tinha a segunda filha com esse problema sério, Ou seja, onde a todo momento era colocado à prova a vida dela, porque teve várias complicações. Porque ela teve que colocar marca-passo, então ela saiu da barriga da mãe e já foi para cirurgia colocar marca-passo. E aí ela pegou um vírus no marca-passo. Tá. Então foi um negócio assim. Então cada hora era uma decisão a ser tomada para ver se ela ia ficar viva ou não. Era o tempo inteiro em tempo tensão. Tensão. E aí o meu tensão. irmão perdidaço e eu lá do lado dele, vambora. Olha. Ele olhava pra mim porque ele não conseguia. Às vezes vinha assim, ó, precisamos operar tua filha agora, porque senão... Que eu aí faço? ele olhava assim Que e eu falava, faço? e aí Ed? Falei, não, vambora. Vambora. Assina vai, aí, vambora, vai. faz lá. Faz. Né? Perdidaço. Ele não porque tinha nem não como dava. reagir Era um mais. golpe atrás do outro. Era um golpe atrás do outro, não dava. E a psicologia, ela me deu muita ferramenta. Aí pra você, isso. agora, você depois teve que usar essa psicologia toda também ao seu favor, né? Porque Sim. você tinha um planejamento, né? Uma viagem que a gente fala, a gente trocou vários vídeos em relação a isso, uma viagem que foi casamento que a gente sonha, a paternidade que a gente sonha, que você sonhou, eu sonhei com uma maternidade, mas você teve uma viagem diferente de muitos outros. Então, divide um pouquinho como é que foi essa concepção da paternidade, como ela depois foi realizada, e porque você teve surpresas. Sim. Que não é uma coisa, a gente tem aquela parte que todo mundo pincela, bonita, mas você mesmo fala pra mim, a gente já teve várias conversas, que assim, não é um enfeite, não é uma coisa que dá pra enfeitar totalmente. Os dias são muito duros, né, Sim. em relação à sua paternidade. Eu queria muito que você dividisse isso, porque provavelmente existem muitos pais, e que uma coisa que eu tenho que abrir um parênteses é que muitos pais e mães que se relacionam e que acabam tendo um filho, que a viagem não é aquela que se esperava, um filho autista, eles acabam tendo ali uma relação de você que é culpado, não, o que aconteceu, não dá. A maioria das vezes os pais saem de cena, Sim. A grande maioria. a grande maioria, e poucos ficam. Você é um dos pais que eu vou falar, amigo meu, e que tá aqui com muita honra, porque é um pai super presente, mesmo. O Edson é o cara que assim, ó, é todo dia. Lucas, mesmo você não estando ali da mesma forma com a mãe do Lucas, você tem uma postura que é o abraçar esse momento, a vida do Lucas totalmente. Fala um pouquinho desde o comecinho, para quem não te conhece. Então, aí vem a questão prática minha. Eu, quando decido alguma coisa, eu realmente vou viver aquilo. Tá? Então, eu trabalhava muito, na época, em consultório, ia pra academia. E aí, quando ela engravidou, eu deixei de atender até tarde e parei de ir na academia.
Porque eu falei, agora ela tá grávida, eu tenho que viver isso. Sou eu, como Né? Então eu já comecei a ser pai desde a gravidez. Então não é que nasceu e falei, que legal, eu vou virar pai. Opa, não, eu Você já vivi acompanhou isso. desde o Eu começo. acompanhei. Então eu não ficava até mais tarde. Então eu vivi tudo. Então eu acompanhei a gestação, foi tudo certo, nasceu o Lucas, aquela alegria, né? A criança normal, assim, do que a gente espera. Coisa bonita. Olha. E aí havia planos, né, de que eu queria 3 filhos. Então eu havia até conversado com ela a ideia de que a gente queria ter 3 A família ia filhos. ser grande. A família ia ser grande. E a gente sempre viajou muito. Então já com 3 meses o Lucas já foi para Recife. Já fomos passar as férias em Recife. E aí vivemos tranquilamente. Aos 2 anos de idade a gente fez uma viagem. A gente decidiu passar o aniversário dele fora. E aí viajamos. E quando a gente chegou no lugar, o Lucas parou de comer. Do nada. Do nada. Até 2 anos estava Normal. comendo tudo da Desenvolvimento forma normal. Fala. Vai, andando, tudo. Tá. 2 anos parou. Chegou no lugar, Parou. caramba. Aí falamos com a pediatra. Aham. Ela falou, cara, em primeiro lugar pode ser a questão da viagem. Avião, clima, uma série de coisas. E outra, a maior parte das crianças aos 2 anos elas fazem isso. Elas deixam de comer, volta pro leite e depois volta de novo. Ah, tá bom. Médica tá falando. Deu leite. ok. Então compramos leite lá em pó, com um monte de coisa, e demos leite pra ele a viagem e foi embora. Foi Não comeu curtir. nada e vamos curtir a viagem. E aí voltamos. Falei, acho que quando voltar vai comer. Não comeu. Não voltou, né? Não. Falei, meu, e aí? Aí eu fiquei preocupado. Falei, cara, ele não tá comendo e era dezembro já. Falei, cara, eu vou tentar agendar alguma coisa, só que era uma semana antes do Natal. Para tudo. Então não tinha ninguém. Aí eu falei com uma colega na época, eu falei, cara, você não conhece nenhuma fono? Ela falou, cara, eu conheço, eu vou dar um toque, ver se ela atende vocês. Beleza. E aí ela conseguiu. A gente foi. Como é que você pensou? Porque é o seguinte, pediatra, aí alimentação. Por que você pensou na fono? É uma Pela coisa questão, leiga, pela questão né, da boca. Da boca. Pela questão da boca, alguma coisa de deglutir. Será que Tá. tem alguma coisa? Tá. Vamos pegar uma opinião da fono, Tá. porque médico não tinha mais. Tá bom, entendi. Então vamos na fono, porque, né, vamos ver. Ok, vai. E aí fomos na fono pegar a avaliação, aí ela olhou o Lucas tal, ficou um tempinho com ele na sala, aí entramos na sala e eu vi que ela estava apreensiva. E aí ela falou assim, gente, você direta, vocês não percebem nada no filho de vocês? Aí deu um toninho assim, falei, não. Falou, cara, ele é bem atrasado. Nossa. Eu acho que ele tinha que passar numa avaliação de uma neuro. E como a diferença, né, da visão de uma pediatra que está acompanhando ele, vocês são super cuidadosos, que eu sei que como vocês são, e de uma fono que vem E fala. Porque a fono ela tinha a prática, né? Na questão do autismo. questão do autismo. Tanto que depois que ela falou disso, eu não pensei em autismo, mas eu falei, tem alguma coisa. Tá. E a Você gente não sabia nem não sabia nada, o que era. nada. A gente ficou apreensivo e Eles aí não assim, sabiam. e aí não conseguimos marcar nada, porque era o Natal e Ano Novo. Sim. E aí na primeira semana de janeiro eu consegui um encaixe com o neuro do convênio. Tá. Falei, cara, vamos nesse cara. Vamos ver. Abre um parênteses. Que eu nem conhecia. Convênio. Convênio. Vocês lutam demais. com Convênio, né? tem histórias até agora aí. Então, gente, pelo Uma amor de briga Deus, constante. acho que tem algumas deputadas, tem algumas pessoas que estão numa luta, André Werner, tem algumas pessoas que lutam aí muito por conta do convênio. O convênio, ele é muito necessário que seja o mesmo tratamento, uma continuidade, e que isso depois você pode até Sim, falar eu um vou pouquinho falar. mais sobre isso. Vai. Mas é uma coisa importante esse diagnóstico, porque assim, eu já escutei de outras pessoas uma situação muito semelhante de diagnóstico, né? Porque a gente foi na consulta, falamos todo o ocorrido, e aí ele pegou um ursinho de pelúcia e falou assim, Lucas, pega o ursinho. E o Lucas estava mexendo no estetoscópio. E ele Tá, que? E focado. continuou no estetoscópio. E ele, Lucas, pega o bichinho. Só isso. Só assim. E o Lucas no estetoscópio. Aí ele começou a preencher um monte de receituário. Ele não falou nada. Preencheu. Aí destacou, juntou e falou, ó, vocês vão fazer todos esses exames. Se der tudo negativo, ele é autista. Assim? Assim. Nossa, que delícia, né? O tato. Eu espero que tenha Uma sensibilidade Que é, assim. que é muito semelhante ao Marcos Mion.
Gente, Porque esse neuro, ele pegou o ursinho de pelúcia. Do Marcos Mion, ele pegou o MM. gente, E jogou na mesa e falou pro Romeu. Então assim, Pô, cara... e aí, nós vamos sensibilidade, pelo amor de Deus. Então, aí foi quando, aí saímos do consultório falando de novo com a pediatra dele. E ela falou assim, cara, eu não vejo ele autista. E ela já acompanhava ele desde criança. Vamos tentar pegar uma outra opinião. Então, peraí, eu conheço uma outra neuro, vou encaminhar vocês. E aí encaminhou para uma outra neura, onde o tratamento foi totalmente diferente. Porque ela falou, olha, ele tem alguns atrasos, alguns comportamentos que a gente precisa avaliar. Mas vamos avaliar. Não vou falar nada, Não vamos vou falar avaliar. nada. Então a gente foi para fono, foi para psicóloga, foi para terapeuta ocupacional, tudo tinha que fazer. E aí foi um acompanhamento de 4 meses para falar, ele é autista. Ou seja, ela teve que ter certeza, mas ela Mas foi acompanhou. mas foi um processo, diferente. foi totalmente diferente. Diferente. Então assim, a própria avaliação do Lucas também serviu para a gente se preparar. Porque como a gente tinha que levar ele todos os dias, a gente acabou se... começou a prestar Talvez a atenção. médica A gente também. começou a viver aquilo, Aham. a viver aquele universo. Então a gente já, quando falou, ok, eu já estava vivendo aquilo. E quando você recebeu o diagnóstico que fechou, como é que é o coração desse pai e como é que ele vira a chave para falar assim, ok, você é uma pessoa prática, mas nem todo mundo de repente consegue ser tão prático na hora. Como é que você fala assim, ok, o que eu vou fazer daqui para frente? Acho que o maior drama que é por conta de você, é por conta do Edson que eu escrevi o roteiro sobre o autismo, porque eu acho que era a maior preocupação sua de como que o Lucas fica no mundo, Sim. nesse mundo. Como é que, se eu faltar, o que Como é que ele vai acontece? viver? O que vai acontecer com meu filho? Então, assim, foi pensando muito, não escrevi um roteiro que era bonito, né? Você foi a primeira pessoa que leu Foi. o roteiro. E eu falei, só faço se você aprovar. É uma questão, muito... porque, gente, é muito dolorido, assim, você acompanhar o teu amigo, o teu parceiro, e você falar assim, você não tem como ajudar, não tem mão. O que eu faço? Te dou um abraço e falo assim, parceiro, tô aqui. Né? Como é que você virou a sua chave? Como é que você pegou essa força interna? Talvez seja uma receitinha que não sirva para todo mundo, mas talvez sirva para alguém. Então, mas é engraçado, porque na hora que foi dado o diagnóstico, eu fui prático igual. Da mesma forma. Então ela falou, ó, ele é autista, tem que fazer as terapias, vou dar a guia de caminhamento. Falei, tá, o que ele precisa? Vocês vão fazer o que vocês estão fazendo até agora. Terapia ocupacional, fono, psicólogo e vamos desenvolver ele. E eu fui prático. Por incrível que pareça, o momento que deu a dor do autismo do Lucas foi quando nesse processo de avaliação, a escola que ele tinha acabado de entrar chamou a gente. Precisamos falar com vocês sobre o desenvolvimento do Lucas. Falei, putz. E Não, aí, não é a escola atual. é a escola atual. É a mesma. É a escola atual. É a mesma. Que assim, não tenho nem o que falar dessa escola, cara. É parceira demais. Pode falar o Demais. nome, Pode porque eu falar. acho que você falou Escola já Agnus muito. Dei na Vila Prudente Você já falou muito. Cara, é demais, cara. Se uma escola é capaz de acolher uma pessoa dessa forma, um autista, um aluno, ele é capaz de acolher Transformar. todas as pessoas, Sim. todas as Transforma crianças e vidas. transformar vidas. Continua. Então, aí eu fui para essa reunião e aí eles falaram que perceberam que o Lucas tinha um determinado atraso, que seria importante levar para uma avaliação. E aí eu falei para a escola, ó, a gente está no meio de uma avaliação já, a gente não havia falado nada porque a gente não tem nada fechado. Mas ele já está passando numa avaliação por Foi fome, antes da- tarará, do tarará. fechamento. Ela falou, então legal, porque a gente havia percebido algo, mas então já está acontecendo. Ok, já tá E eu encaminhado. percebi que assim, a coordenadora e a professora, nossa, elas estavam muito Deus. pegando no colo, com dedos, Abraçaram né? a- E aí falei isso pra elas e beleza. E aí eu saí. Na hora que eu entrei no carro, que eu fechei a porta, nessa hora eu senti o autismo. Aí você desabou. Nessa eu desabei. Fiquei chorando uma meia hora dentro do carro. Até... Porque é aquela coisa assim, é verdade. Porque parecia que até... Quando a ficha caiu. Porque até então tava A naquela ficha rotina caiu. de avaliação, médico, então parecia que era uma coisa assim, só nós aqui. Ok.
Mas quando a escola chegou, você falou assim, Falou? O mundo, o mundo tipo, tá vendo. falou oi. O mundo tá vendo. Nossa, cara, pra mim, assim, esse foi o único momento até hoje que eu senti essa dor do autismo. Foi o único. Porque depois o resto é prática. O que tem que fazer? Eu tenho que agir. Tem que fazer. Tem que agir. Que é a luta, agora já emendando a questão do convênio. Cara, é uma luta. Eu conheço pais hoje que não têm a criança numa terapia por causa de convênio. E a criança não faz nada. É tanta briga, tanta luta, que o cara desiste. Ele cansa. Ele cansa. Porque Acho que assim, você me falou umas trocentas vezes, falou assim, tô brigando de novo porque Cara, não dá, tiraram porque- a terapeuta do Lucas, eu preciso procurar uma é outra. impressionante, cara. E ele estava acostumado. É que nem, assim, legal algumas coisas que vem caminhando. Então, assim, temos o RG do autista. Legal. Legal. Tá. Temos uma sala de estímulo no aeroporto de Congonhas. Também. Legal. Legal. Só que Mas assim, na prática. meu filho não usa isso, E cara. na prática. Porque assim, o que é uma criança autista? Atraso no desenvolvimento. Uhum. Tá, então a gente vai correr atrás do atraso? Não, a gente vai estimular. Se ela vai desenvolver ou não, é da criança. Então não é que a terapia deixa a criança autista boa. Não, ela vai estimular a criança a. A terapia tem Só que ser que funcional, tem né? que Ela estimular. Tem que ser Tem que cada um. estimular. A É criança todo tem dia. que ser estimulado. É todo dia. É todo dia. Todo dia. É todo dia. Uhum. Tanto que é recomendado 40 horas semanais de Isso terapia. dizem que lá nos Estados Unidos falam que tem um tratamento que é esse, Que né? é o ABA. Que é o ABA. Processo O ABA. processo que muita gente critica, mas que assim, a criança, ela desenvolve dentro do tempo dela, mas é assim, vamos lá. Estímulo para que a criança consiga ser autônoma. Uhum. Não é isso? O foco, isso o aí. objetivo não é transformar num Einstein, Não, é da autonomia. da autonomia. Da autonomia. criança. Da autonomia. Porque é esse o medo dos pais. Só como que é aí a que tá, preocupação. sem terapia você não alcança a autonomia. Não. Isso. Então a única coisa que precisa pro autismo é a garantia do tratamento. Tratamento. Sim. Então assim, ó, o Lucas foi diagnosticado aos 2 anos e hoje ele tá com 8. Então são 6 anos de luta. Eu tô no 3º convênio. Terceiro convênio. E terapia, mas você Eu tô tá no com- 3º convênio, com porque todas o essas primeiro vidas? parou. O primeiro parou. Eles avisam assim, eles mandam uma carta, ó, a partir de daqui a 30 dias não vamos Sem mais abrir. cobrir. E é autorizado, né? Porque eles só. Na verdade, todo mundo sabe, vamos lá, que eles só mudam de nome. Aí, a estrutura continua a mesma, mas aí eles acham que ali eles já não estão ganhando, fazendo o lucro que eles precisavam, as pessoas estão acabou. usando demais, então eles fecham e reabrem. Em outro lugar. Porque é o outro seguinte, outro nome, É. nem em outro lugar. É outro Muitos nome. funcionam no mesmo nome. lugar. Outro nome. Com outro nome. Porque aí vai ter Abre um carência. CNPJ, Porque vai ter CNPJ, carência, não vai poder isso. atender. Cara, é tal. muito, é muito. Então eu tô no 3º convênio hoje, porque os outros anteriores suspenderam o atendimento. Mas Edson, com toda essa luta que você tem, com toda esse trabalho intenso e tal, o Lucas tá aí fazendo as terapias dele, sendo estimulado todos os dias. E o Edson, como que o Edson está hoje? Depois de todo esse trabalho, todo esse amor envolvido, essa estrutura, a família que você deu essa estrutura que levantou, a sua mãe, seu irmão, seu filho aí, sua família, hoje você é um homem separado, né? Mas você é pai. Tá na o pista, pai tá na onde? pista. Agora tá na pista, amigas. Tá na Como pista. que o Edson tá aí? Como o Edson está hoje com tudo isso? Cara, eu tô na luta, tô forte. A rotina Ativo sua é como a na- rotina do Cara, Lucas. ativo. Como que é a sua rotina com o Lucas hoje? Cara, eu pego o Lucas 6h30 da manhã, porque a mãe vai trabalhar, ele dorme com ela. Pego ele 6 da manhã, vou pra minha casa, tomamos café da manhã juntos. Então, Todos a gente os dias. todos os É dias. sagrado, É sagrado, a sim. gente toma café junto, eu e ele. Por isso que o pai tá on. O pai é muito on, E gente. aí eu levo ele pra terapia, aí ele fica a parte da manhã na terapia, voltamos pra casa, almoçamos, aí eu deixo ele na escola e aí eu começo a trabalhar. Você trabalha no período da tarde. Trabalho no período da tarde. Vida social. Você mudou por conta tudo do com o Lucas, Lucas. né? Tudo com o Lucas. Tudo com o Lucas. Hoje, pela minha vida, do jeito que é cansado, assim, quando eu não tô com o Lucas nem trabalhando, eu tô dormindo. Porque não dá. Passa lá mais Não um. dá, Aí não dá, puxar. temos o Lucas. Olha o E todos Lucas. os momentos aí, eu fui acompanhando, acho que você, de alguma forma, a gente foi tentando se acompanhar,
Você quando ficou sabendo da minha cunhada, né, que eu tenho um sobrinho autista também, e a gente trocou muitas ideias, acho que a gente vai unindo forças, e eu vejo você assim, ó. E isso é real, a gente vai tomar um café na padaria, Lucas sentadinho, e eu me emocionei quando o Lucas conseguiu comer o primeiro bis, quando você falou com muito orgulho. O Lucas, ele não se alimentava comida sólida e não é verbal ainda, mas eu acredito que ele deve estar aí. Tá sendo mas ele é parceiro, mas o Lucas é parceiro, pelo que eu ouvi. É muito parceiro. O Lucas é muito parceiro. Muito parceiro. Assim, eu não deixo de fazer nada com o Lucas. E ele te acompanha em tudo, Então, né? então assim, por ele ser autista e ter limitações, eu não vou levar. Não, eu levo em tudo. Eu levo em tudo que é lugar. Se der zebra, eu volto. Sim, mas é assim. Eu não vou, porque assim, eu vejo que as pessoas às vezes ficam assim, eu não vou levar, porque pra ele é difícil. Não sei. Eu sei que o autista eu preciso estimulá-lo. Sim. De que maneira que eu estimulo ele? Coloco. Vejo como ele vai reagir. Inclui. Não reagiu bem. Eu saio de cena, como eu já saí. Já fui embora de parque, já fui embora de festa em buffet infantil. Sim. Porque ele ficou totalmente desconcertado. Cara, eu vou embora. Você respeita. Só que eu não deixo de ir em lugares por causa do Lucas. Não, ele vai comigo em tudo que é lugar. Lava rápido, mecânico, mercado, tomar café com a parceira. Ele vai em tudo que é lugar. Ele vai em tudo que é lugar. Aniversário de adulto. E Ele vai, senta do meu lado e fica quietinho. Sim, gente. Ele dá a xicrinha pra ir. Então ele sabe se comportar em todos os lugares. Assim, cara, eu preciso estimular ele, é a única coisa que eu sei. Isso o que é o uma autista questão de precisa? educação. Estímulo. Então vamos embora, vamos levar ele em tudo que é lugar. Estimular. Né, eu lembro muito de uma viagem que a gente fez, porque a gente tinha feito acho que umas 4 viagens de avião e foi normal. Na quinta, ele surtou na hora do embarque. Você não foi? Ele deu um show na hora que entrou no avião e não queria sentar. Eu ia sentar, ele pegava no bagageiro, empurrava e não queria, e gritando, e o avião todo olhando. Muito, né, Aí veio a aeromoça, ela botou a mão no meu ombro e falou assim: paizinho, o senhor precisa de ajuda? Eu falei: não, é que meu filho é autista e ele tá meio incomodado. Ela falou: o senhor acha que dá pra ir? Eu falei: dá, eu vou tentar acalmar ele. Então tá bom, o senhor fica de pé, o avião vai taxiar, o senhor pode continuar de pé. Na hora que o piloto me avisar que vai decolar, eu aviso, porque nessa hora o senhor vai precisar sentar. Olha que profissional. E caso alguém do avião fale alguma coisa, o senhor me chama. Ela falou mais alto. Olha que profissional. Gente, essas coisas me arrepiam. Cara, porque, foi o sabe, que ela fez. Olha... Aí eu fiquei com ele de pé, aí o avião começou a andar, aí eu comecei a distrair ele do avião taxiando na pista e tal, e ele foi se acalmando. Aí ela veio de novo, colocou a mão e falou: paizinho, o senhor acha que dá? Eu falei: dá. Aí eu peguei e sentei, ele calminho, e ela esperando. Dá pra pôr o cinto? Dá. Aí eu coloquei o cinto. Decolou. Gente, olha, por mais profissionais assim, Vocês porque foram são pra coisas onde? que... Conta pra mim. Vamos pra João Pessoa. Olha Você aí. e ele? Eu, ele e a mãe, na época era casado. casado. Na época era casado. E conseguiram... Foi Conseguiram tranquilaço, viajar. foi uma viagem maravilhosa. João Pessoa é um lugar legal. Recomendo. Olha. Boa. Passa lá pra gente. Esses momentos aí de paizão. Foi nessa seu. viagem aqui, ó. Olha aí. Boa. Foi bem Passa nessa lá. viagem. Aí, Gente, como aí ele já olha, tá grande, ó. grandão. Tá muito Tá. grande, tá muito rapaz. Muito rapaz. E você leva ele, ó, pra Tudo todos quanto é lugar. os lugares, você tá presente com ele. E aí vem um detalhe, quando a gente fez um filme, nós fizemos um filme, onde infelizmente acontece uma situação que é a mais temerosa de todas no filme. E aí vem uma situação que você me deu um susto, e deu um susto para um monte de gente, E pra mim também. querendo aí fazer, brincar de imitar a arte. Separa, hein? Separa. Então, você foi internado, você tinha uma cirurgia. Fala um pouquinho disso, porque como é que ficou a situação do Lucas nesse momento? Você estava, que eu acho que, muito acelerado, vivendo muito, lógico, por uma necessidade,
mas acho que você teve que aprender a dosar algumas coisas. Compartilha aí como é que se a gente não dosa, a vida dosa por nós. Vai. Bem, começou ano passado, porque o ano passado começou a cair a ficha que eu faria 50 anos e que o Lucas ainda precisava muito de mim. Falei, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou emagrecer, porque eu estava pesando mais de 100 quilos. Tá. E aí eu fiz uma reeducação alimentar por conta e perdi 30 quilos. E aí comecei a passar a comer de forma saudável, e eu falei, agora eu vou começar a ir em médico para me tratar. E aí numa dessas eu descobri que a minha próstata estava crescida. Eu falei, como a gente resolve? Ele falou, cara, vamos fazer uma RTU, que é uma raspagem, uma coisa simples. Eu falei, então beleza, já marca e já vamos fazer. Beleza. E aí marcamos em março desse ano passado. E aí eu fui pro centro cirúrgico, fiz. Só que eu tive reação da anestesia. Meu Deus. Então eu passei bem mal. Foram 12 horas que eu passei muito mal. Uma coisa que seria simples, né? Que Era entrar num dia e sair no outro. Não, fiquei 6 dias. A reação que deu, o que foi dessa anestesia? Cara, eu fiquei tremendo 12 horas. 12 Tremendo. horas. Tremendo, foi tipo tortura. E eu não conseguia controlar meu corpo. Tanto que 10 horas ali de tremor, eu comecei a falar que eu não estava aguentando mais. E não estava mesmo. E não tinha o quê? Não tinha o quê? Não tinha o que fazer. Porque tudo que eles estavam dando de medicação piorava o tremor. Então eles entraram com protocolo de infecção generalizada, entraram com antialérgico, tudo me piorava. E aí chegou uma hora que Você juntou. foi pra UTI, né? Não, nessa eu não cheguei aí. Não. Essa eles estavam falando da ideia, mas eu não cheguei aí. Então chegou uma hora que tava o cirurgião, o anestesista e o neuro. E eles conversando e falaram assim, cara, que estranho, não sei o que está acontecendo. Como? E eu tremendo, escutando eles falar que não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, Se eles não sabem, Imagina eu! cara. E aí, tipo, deu Na 12 cabeça horas. passando. Não dá tempo. Aquela coisa de você tremer e não conseguir controlar o corpo, você não consegue pensar nada. Nossa. Você não consegue, ali não pensei nada. Aí quando começou... Deu 12 horas, pum, desligou o botão. Parou de tremer. Tanto que foi até engraçado, porque minha prima estava dormindo comigo. Devia ser umas 2 da manhã. Então ela acabou pegando no sono, aí o quarto estava com a luz desligada, só com a luz aqui de cima, e aí parou o tremor, assim, ó, pum. E o que foi? E aquele silêncio, eu pensei, falei, cara, acho que eu morri. Porque é muito louco, porque parou de uma hora pra outra, assim, ó, e tava um silêncio o hospital, eu não escutava nada. A única coisa que eu veio falei, na cabeça, gente. Aí eu falei, vou chamar minha prima, Kátia. Se ela não acordar. Kátia, ela, oi, Ed. Falei, tá tudo bem? Aí tá, você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não, parou. Você teve que gritar. Porque eu fiquei assustado, porque parou de uma hora pra outra. Gente. E aí, passou. Passados 50 dias depois dessa cirurgia, eu tive uma obstrução intestinal. 50 dias. Ai, Senhor. E aí essa foi pior. Porque aí meu intestino fechou. Deixa eu pegar na sua mão. Então. Gente, Essa é o que ela fala que assustou, mas assim, foi durante a madrugada, eu senti muita dor, fui pro pronto-socorro, fizeram o exame, já me internaram na hora, o cirurgião veio e falou, você já vai pra UTI. E aí eu já fui pra UTI, fiquei 7 dias na UTI com sonda, então assim, e tive que operar. Meu intestino não conseguindo desobstruir ele com remédio. Nossa. E aí eu fiquei 15 dias internado. E o Lucas? Ficou mal nesses 15 dias. Ele Quem entrou numa foi o Lucas? depressão, a Foi mãe. todo esse A mãe? processo. Porque aí eu não conseguia ver ele, porque foram 7 dias na UTI. Então eu não tinha nem condições de vê-lo na UTI. Depois, quando eu saí da UTI, eu saí muito fraco, assim, perdi 14 quilos em uma semana. Então não dava, eu precisava de ajuda para tomar banho. Não tinha condições. Então não tinha condições, a cabeça não funcionava direito, então não dava nem pra fazer uma chamada de vídeo com ele. E aí eu fui pra casa, e aí quando eu voltei pra casa, eu fiz chamada de vídeo com ele durante uma semana. E eu lembro que na primeira chamada de vídeo, ele tava murcho e chorando. Aí ele escutou minha voz, ele olhou e começou a dar risada. E aí fizemos isso durante uma semana, fazer chamada de vídeo, e aí eu fui ficando fortinho. E aí um dia... Ele foi com a mãe e com a avó? Com a mãe e com a avó. Aí um dia, depois passado uma semana que eu tava melhor, a mãe falou assim, eu vou passar aí pro Lucas ver você, porque ele tá caidinho. E aí ela passou em frente ao prédio onde eu moro, eu fui até a porta pra ver ele.
deu um desespero nele na hora que ele me viu, porque aí fazia 20 dias que a gente não se via. Nossa. Então ele chorava desesperadamente, e é engraçado que ele me puxava e me empurrava. É aquela... Então ele tava com saudade e com raiva ao mesmo tempo. Sim, que eu mas sumi. ele não sabia lidar com Ele aquilo. não sabia lidar. não sabe. Tanto que assim, fazem 3 semanas, né, que aconteceu esse Voltou fato de eu a ver, rotina. e voltou a rotina com ele. Faz só 3 semanas? Faz só 3 semanas. Você tá... Gente, se Tô recuperando. me recuperando ainda. Veio aqui, ó. Olha, parceria, esse pai é gente. on demais, gente. Tanto que a voz tá assim por causa da sonda, né, na garganta. Mas sua voz tá boa. Mas ela tá... Mas é diferente. É diferente. Você não conhece, mas é uma Tanto voz que a gente diferente. voltamos à rotina fazem 3 semanas. E o que eu percebi? Ele tá muito dependente. Ele quer ficar com você a todo custo. Então eu coloco o prato dele na mesa, ele só começa a comer na hora que eu sentar e começar a comer. Ele quer você Então junto. antes eu abria a porta do apartamento e falava, vai lá chamar o elevador. Ele fica me esperando na porta até É eu pra sair. você não Você sair não de está. perto. Cara, Conversa. assim, Edson, Desenvolveu que história, porque é o seguinte, você realmente tem aquela conexão com o Lucas e um medo que eu acho que é muito real. Ó, você vivenciou Sim. isso. Agora, vamos lá, para a sociedade. E lembrando, né, que além de toda essa minha vida, tem a minha profissão. Você não largou. Sobre Que isso. assim, eu continuo, né, hoje sendo psicólogo, e é o que eu falo, as pessoas não vão ao meu consultório contar piada. Sim. Nossa. Então, com tudo isso acontecendo na minha vida, ainda é muita história triste que eu tenho que lidar. Sim. Então é o quanto eu falo, né, o quanto a minha terapia, ela é muito funcional para mim, o quanto a minha coisa prática de vida que eu sempre adquiri também é muito funcional, porque em nenhum momento eu caí. Em nenhum momento assim, a depressão, fiquei mal, desisti. Não, você não deixou. Não. Mas e que não é Não. fácil. Não é que fácil. seja Não fácil. é fácil. Né? Senão o pessoal pensa que você Não que é é super fácil. fácil. Só Não pega ali é. a camiseta branca do dia e sai. Não, Parece gente, que não nada é tá fácil. acontecendo. Não. Você precisa respirar. O que você diria para as pessoas que estão ouvindo agora, assistindo a gente, sobre a vida? Que é essa questão socialmente, com as suas dificuldades, você levanta, você tem que pensar na parte prática. Como você fala assim, gente, tenta isso, tenta aquilo, qual é a dica? Qual é se você pudesse, assim, a gente não dá... Não tem qual é a receita? Não tem receita. Não tem. Como se ele fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Você, na verdade, como terapeuta, o terapeuta não dá dica, ele contorna a situação para que a pessoa encontre os seus próprios caminhos. Mas eu queria uma dica assim do Dr. Edson ou do Edson, meu amigo. Então, uma coisa que a vida. minha vida ela acabou me levando para esse lado, assim. A minha vida sozinha, ela já me dá todos os problemas que eu preciso para resolver. Tá. Então eu tenho as minhas questões, eu tenho as questões do Lucas, e isso já me gera dor de cabeça, já me gera preocupação, mas tudo eu consigo controlar. E aí, fazendo um paralelo com os meus clientes, eu vejo que assim, além desses problemas, a galera tá arranjando outros. Então tá se endividando por causa de um carro melhor, tá se enfiando numa relação que já tá sendo problemática. Então assim, cara, as pessoas estão arranjando mais coisas, Mais problemas. com a desculpa para se completar. E aí quando ela chegar nessa coisa de se completar, volta aos problemas originais, que é o normal da vida, que é o que eu tenho só hoje. Entendi. Então aí você vê assim, mas o rico faz terapia? Sim, todo mundo faz todo terapia. mundo faz Por quê? terapia. Porque as pessoas estão se enchendo de problemas para chegar num determinado ponto da vida, com a ideia de que lá não terá mais problema. Vai ser melhor. A busca é complexa, né? A busca gente é complexa. busca algo Sempre busca. e não sabe, né, às vezes, nem ao certo. Então, são tantas opções hoje que a gente não sabe nem ao certo que a gente quer, né? Fica uma situação, as pessoas vão procurando pelo em ovo, literalmente. 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 Assim, para a sociedade, que acho que a gente tem um canal aberto aqui, principalmente para falar sobre o Lucas e sobre outros autistas, o que você acha que ainda está faltando claramente na sociedade? Você fala assim, gente, muda isso.
muda, porque é o seguinte, não dá mais para passar pano para isso. A questão de suporte para o tratamento. Isso para mim não dá. Suporte para o Porque assim, tratamento. continua a mesma coisa, então você não tem suporte, e aí é uma batalha para o pai e para a mãe correr atrás de E tratamento. isso é para quem pode pagar um plano de saúde. Quem não exatamente. pode. Não, e a própria rede do SUS não tem um trabalho para isso. Você tem Não tem ali uma suporte terapia nenhum. uma vez por semana, ou então você entra numa lista de espera. Tá. Então assim, se o fundamental para um autista é a questão de estimulá-lo, cara, a gente precisa Não ter dá. uma rede que estimule ele, e não temos. Então vem acontecendo um monte de coisas em relação ao autismo, né? Alguns ganhos, mas são ganhos que, tudo bem, vai ajudar? Vai. Mas eu acho que o mais interessante é você trabalhar essa criança autista para visar a autonomia. E coisa positiva, assim, que já tem acontecido, que você fala assim, não, isso aí, Isso além vai. do RG, além dos Da sala, espaços, tá? da sala, tem alguma coisa que esteja bem positiva, que está acontecendo, que você fala assim, isso Vai ser ajudar. ponta firme É. e pode continuar por esse caminho. Eu destaco 2 pontos. Não são todas, mas algumas clínicas, elas acolhem realmente a criança, né? Tanto que tanto a escola do Lucas quanto a clínica que ele está hoje acolhem demais o meu filho. Então, nas vezes que o convênio suspendeu o atendimento, a dona chegou e falou assim, fica tranquilo, o Lucas vai continuar aqui. Gente, Vamos Olha aí. sentar e conversar. Clínica, pode falar o nome? Sim, Acho clínica bom. ativa. é muito importante. Clínica Ativa, lá no Ipiranga, e a Ipiranga. escola Agnus Dei, que é a escola que todos os questionamentos ou necessidades que surgem em relação ao Lucas, eu sento com a diretora, com a coordenadora, com a professora e falo, gente, eu estou pensando em fazer isso, isso. O que vocês acham? Pô, legal, dá para fazer, vamos. Vamos. E assim, e você agora? Então, foi o 2º ano agora que o meu filho dançou a quadrilha. Eu vi, Ai, que lindo. eu vi, e foi emocionante. Porque ele não dançava, ele não participa Ele dessas ficou. coisas. E ele ficou e ele faz alguns Mas passos da dança. lembrando que é um processo. É um processo. Porque eu lembro que você. Porque eu tenho que estimular, eu tenho que buscar, eu tenho que falar com a Primeira escola. vez que eu ouvi a apresentação, eu lembro que você falou, o Lucas ficava correndo de um lado para Sim. o outro, mas eles falaram que estava tudo bem e é isso. E assim, lógico, é dolorido, o pai, a mãe, vê todos ali se apresentando e o seu filho tem um jeito diferente de se apresentar. É uma questão de você aceitar o que o seu filho Sim. pode oferecer. E aí você foi pontuando, não desistindo. Não. Hoje ele Foi. estava assim, parado, cantando junto Fez alguns com passos. Alguns a passos. TA. Eu achei muito legal. Você Muito viu, legal, tá parabéns. muito legal, muito legal. E assim, Então, tem uma e coisa- esse é o lado Me bom, conta né? Porque assim, uma ó, história, peraí. uma coisa do neuro, que um dos neuros falou é assim, como não temos uma rede de apoio legal, Sim. aquilo onde é meio privado se torna um negócio. Uhum. Então se tornou um negócio o autismo hoje. Sim. Então hoje a média da hora para atender uma criança autista é R$250. Tá, A como é que média. faz quem não pode E aí pagar? você É, calcula não que o pode. indicado é 40 horas Meu Deus. por semana. E a hora é 250. E quem não pode pagar, não faz. Então, virou comércio. Virou Então você tem muita clínica hoje fazendo de qualquer jeito. E não se preocupe em acolher. Que eu acho que é o principal, porque você precisa acolher a criança e os E a pais família, também, e a família. a família. Né? Então, assim, Família. todos os momentos que os convênios me desampararam, a clínica chamou e falou assim, calma, vamos Tá dar um aqui, jeito. ó, tá Cara, aqui. isso é demais. Olha, Deixa eu... Isso é demais pra mim. Assim, eu acho que essa mudança, ela vai vir com essa luta de vocês, Sim. lentamente, as coisas não vão mudar da noite pro dia, não. mas acho que já é um espaço que realmente a gente está aqui falando, debatendo e isso vai repercutir. Eu não preciso ter essa luta a 100%, né, que é aquele detalhe no meu dia a dia, mas eu posso estar vindo aqui fazendo um filme, fazendo com as Sim. ferramentas que eu tenho, Dá o espaço. dar um espaço para poder ser divulgado e falar, alertem, gente, vamos melhorar a nossa empatia, né? Acho que para fechar, eu queria muito que você dividisse, a gente já passou por muitas coisas doloridinhas, mas acho que tem
alguma história que seja engraçada, que seja legal, que você tenha passado com o Lucas, que seja divertido, você fala assim, gente, se eu contar isso ninguém acredita. Tem alguma coisa que vocês tenham passado juntos aí? Acho que na pré-entrevista acho que nem foi falado sobre isso. Com o Lucas tem muita coisa engraçada. Conta uma pra gente, vai, que seja assim, que legal. Conta uma historinha assim rápida pra gente dar aquela degustida assim junto com você. Cara, o Lucas é muito carinhoso. O Lucas, ele sente muito, assim. Eu lembro que todas as vezes que a gente faz alguma coisa onde ele se diverte muito, onde ele se entrega, ou é um passeio, ou é uma viagem, no final daquele dia, ele me abraça e faz carinho na minha cabeça. Ele tá feliz. Sempre. Então, todos os ótimos momentos que acabaram acontecendo, viagem, passeio para algum parque, alguma coisa, termina o dia com ele me agradecendo. Ele me puxa e fica assim. Então não precisa nem falar obrigado. Vem, pai. Não precisa nem falar obrigado. E é toda vez. É uma festa que eu faço para ele, é um passeio, é alguma coisa que eu dou para ele retribui. Do jeito dele, né? Porque ele é não verbal, ele não fala, mas ele retribui, me dando colo e carinho. Ele fala muito mais do que a gente pode. Ele me dá colo e carinho, essa é a maneira dele agradecer. Então, cara... acho que é isso. Edson, foi muito bom mesmo, meu amigo, meu parceiro. Agradeço muito vocês. Obrigado. Ter você aqui, dividir essa história desse paizão que você é. Tem aquele detalhe que vão falar, não é mais que obrigação, pai, não sei o quê. Gente. Mas é o seguinte, assim como nós agradecemos as mães de uma forma muito carinhosa, a gente aqui trata todo mundo igual. Aqui é todo então, assim, muito obrigado. Venha cá. Aí você vai ganhar. Quem disse que homens não ganham flor? Homens ganham flores sim. Flores sim, ó. Flor olha que coisa linda. E tem tem 2 presentes. Um é pro Lucas, que é o seguinte, gente, olha o que ele está ganhando, ó. Uma Gelecas, nosso apoiador, Gelecas e os Sons do Mundo. Se você quer um desenho, uma animação aí que você possa dar tranquilamente para o seu filho para estar assistindo, Gelecas e os Sons do Mundo, gente. Pensa, história, música e tudo de bom que as crianças precisam aí para o desenvolvimento. E o Lucas está ganhando uma novinha linda. Show. E você está ganhando um presentinho especial. Pega aqui do lado para você ver. As mães ganham um similar. Assim, agora para os meninos tem que ter um diferenciado, né? Óbvio. Então, você agora faz parte do nosso ninho, parceiro. Poxa, bonitão. Você está dentro do nosso ninho. Obrigada. Olha só. Parabéns. Muito bom. Doutor Edson. Vocês precisam de um apoio. Pensa num cara experiente e que tem um tato especial com a vida. É sobre isso. E se você quiser fazer parte também desse ninho, igual o Edson, você que é pai, mãe, você é uma família típica, você que é uma família aí tradicional, não tradicional, você é a avó mãe, é a avó pai, é todo mundo, é isso. Alguém que cuida. Responsável por alguém. Você saiu de um ninho, ou você está formando o seu ninho, entrando no seu ninho está ficando vazio. Ou você não quer formar um ninho. Não quer também. A gente vai falar sobre isso. Então vem pra cá, vem pro nosso ninho, faz parte aí, a gente trocar essas ideias para poder compartilhar. Vai sempre ajudar alguém no outro lugar. E você pode estar mandando a sua história, umas 10 linhas no máximo. 10? Para poder só pincelar aí. ninhocast@gmail.com. A nossa produtora ali que está segurando o nosso papelzinho ali, nossa dália, vai estar ali selecionando algumas histórias. Então manda a sua história, você também vai fazer parte do nosso ninho. Então é isso. E outra coisa, gostou? No YouTube, vai lá, clica, dá um curtir, comenta, compartilha, seja legal com os coleguinhas aqui, mande pra alguém interessante, tá bom? E vem pro nosso ninho.